Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Asteróides. Impacto mortal. Um especial da National Geographic. Produzido pela National Geographic Society. (23 de março de 1993). Grandes telescópios no mundo todo se voltaram para o céu. Eles examinavam o espaço procurando traços do Big Bang nos pontos mais distantes do universo. Mas em um pequeno telescópio, num solitário pico na Califórnia, 3 amigos pesquisavam uma parte do espaço muito mais perto de casa. Gene Shoemaker, geólogo, procurava rochas, não no solo, mas no céu. Naquela noite, ele e sua equipe encontraram algo assustador. Um presságio de outro tipo de Big Bang. O cometa Shoemaker-Levy 9 apareceu pela primeira vez como um borrão no espaço. Ele se tornou um brilhante raio de luz. Quando se chocou contra Júpiter, todos os maiores telescópios do mundo o estavam observando. O impacto liberou chamas capazes de incinerar a Terra e levantou uma questão assustadora. Poderia acontecer aqui? E se acontecesse? When we get to something in the ballpark of a mile in diameter hitting the Earth, it'll produce a catastrophe that exceeds all other known natural disasters by a large measure. In fact, the energy delivered would be like taking all of the world's nuclear weapons, putting them all in one pile and setting them all off at once. Actually, it'd be a little bit more energy than that. Antes, os cientistas diziam que isso nunca aconteceria. Agora, estavam chocados. Alguns falavam no fim do mundo. If something sneaks up on us, then there's very little we can do. In fact, today, the most likely situation is zero warning. The next impact of a mile-sized object will probably happen without any prior discovery of it at all. The first thing you will know is when you feel the ground shake and see the plume of fire coming up over the horizon. Ele aprendeu que colisões cósmicas são inconcebíveis. Mas Gene Shoemaker gosta de chegar às suas próprias conclusões. It was a path that I personally traveled in small steps. I had to teach myself that, in fact, if one really pursues the observations, the world is telling us that big things do fall out of the sky. O que o mundo disse a Gene foi dito de forma eloquente na cratera do meteoro.
O buraco no deserto do Arizona, com 600 metros de raio, falou de um desastre repentino. Uma catástrofe caindo do céu com um impacto mortal. Há crateras semelhantes em outros lugares, mas os geólogos dizem que são remanescentes de antigos vulcões, formadas ao longo de eras por forças constantes e previsíveis. Nada deste tamanho surge rápida ou repentinamente. Sempre se acreditou que rochas flamejantes caindo do céu prediziam um desastre, não o causavam. Meteoritos são temidos como augúrios e tratados como relíquias no mundo todo. Por milhares de anos, eles foram nossa única forma de tocar o céu, mensageiros misteriosos do espaço. O mistério que guardavam para antigos oráculos ainda cativa cientistas modernos. Foi dentro de um meteorito, uma rocha marciana que caiu na Antártida, que pesquisadores descobriram a maior indicação de vida fora da Terra. Meteoritos são pedaços destacados de corpos celestes maiores. Quando atravessam a atmosfera terrestre, a maioria perde velocidade e força. Assim, mesmo os maiores, com até 3 metros de diâmetro, não causam danos em grande escala. Ainda assim, se sua casa ou você estiverem no caminho de uma pedra do espaço, alguns reparos serão necessários. Toneladas de meteoritos caem diariamente na Terra. Em sua maioria, menores que uma ervilha, mas isso basta para iluminar a noite. Esta bola de fogo foi vista por milhares de pessoas na costa leste em 1992. Havia um jogo de futebol colegial e algumas pessoas estavam com câmeras de vídeo. Um pedaço do meteorito caiu em Impacto, Nova York, e atingiu o carro de Michelle Knapp. I was sitting in my house watching TV, and next thing you know, I heard this loud noise. It sounded like a car accident. Era uma pedra salpicada com ferro, do tamanho de uma bola de futebol. Told me the rock was estimated at 4 billion years old, which is about as old as the Earth itself, and that's exciting. O meteorito de Impacto foi destaque no noticiário, mas como a maioria dos meteoritos, seu impacto foi mínimo. Em 1972, uma rocha do tamanho de um ônibus brilhou tão forte que foi vista à luz do dia e foi filmada por turistas no estado de Wyoming. Não houve impacto, confirmando que a maioria dos cientistas imaginava que a atmosfera da Terra incineraria até rochas gigantes ou as partiria em pedaços relativamente inofensivos. O que foi então que se chocou violentamente contra a Terra em 30 de junho de 1908? Uma intensa bola de fogo explodiu em uma parte remota da Sibéria. O brilho pôde ser visto de lugares tão distantes como a Inglaterra. 2 décadas se passaram até que os cientistas pudessem organizar uma expedição para encontrar o local onde ocorreu a explosão. Era uma viagem árdua para um destino incerto, mas os cientistas reconheceram o local quando viram a enorme destruição nas margens do rio Tunguska. A floresta estava destruída por centenas de quilômetros quadrados em enormes círculos concêntricos. Os cientistas suspeitaram que a destruição havia sido causada por um enorme meteorito, um asteroide. Eles se prepararam para desenterrá-lo. Após vários meses drenando os pântanos e escavando o terreno, nada foi descoberto. Por vários anos, Tunguska permaneceria sendo um dos grandes mistérios da Terra. Ao mesmo tempo, no outro lado do globo, havia um mistério semelhante: esta enorme depressão no deserto do Arizona. No início do século, Daniel Barringer, um engenheiro de Minas,
encontrou pequenos pedaços de meteorito em torno da cratera. Ele perfurou o solo da cratera em busca de um asteroide, mas acabou de mãos vazias e profundamente desapontado. Os geólogos não ficaram surpresos, mas anos mais tarde, um jovem Gene Shoemaker se perguntava: o que houve aqui? Parecia uma enorme ferida na terra. Aparentemente, o solo havia sofrido um enorme choque. As rochas do solo foram partidas e atiradas violentamente para o ar. A borda era formada por gigantescas pedras de calcário que só podiam estar bem abaixo da superfície e subiram centenas de metros. Mas como todos os geólogos, Gene aprendeu que as mais dramáticas paisagens são formadas muito lentamente. A cratera do meteoro poderia não ser de fato uma cratera de meteoro. People say, yes, meteorites fall out of the sky. We accept that. A chunk that big, I accept that falls out of the sky. But it was an intellectual leap to go from a fist-sized stone to a mountain and have a mountain come down out of the sky. As an undergraduate student, I didn't learn anything about impact. It wasn't part of geology at that time. Geologists are the kind of folk that like to say, I'd like to see what the process is. I'd like to see it happen. Then I believe that it's happened in the past. Gene Shoemaker foi um geólogo que viu acontecer algo que o levaria a questionar os princípios fundamentais de sua profissão. Ele tinha menos de 30 anos quando trabalhou no local de testes secretos em Nevada. Aqui, ele testemunhou um novo mecanismo que poderia criar crateras. It all takes place in utter silence until finally the shockwave. Bam! And then it's followed with roiling thunder. It's throbbing. I mean, you can feel the sound in your whole body. And that's a very dramatic thing to watch, too. Tamanha energia jamais havia sido gerada ou liberada. A natureza poderia fazer o mesmo? Esta cratera não havia se formado ao longo de milhares de anos. Ela foi criada em um instante e lembrava Gene de outro lugar que ele havia visto. It was the largest crater at the time formed by a shallow underground explosion. And so I could go directly from this to Mother Nature's crater. My hunch was that I would go have a look at Meteor Crater and see what the structure was, because it had never been thoroughly mapped and described. And so I didn't know what the structure was until I went. But having mapped this first, I went to Meteor Crater and voila! I was astounded that all of the parts of the crater that I could see in the little nuclear crater were reproduced here on a giant scale, including right down to the pieces of melted material. Gene encontrou em torno da cratera pequenos pedaços de vidro, rocha que havia se fundido e se espalhado. Ele também viu isto em Nevada. Algumas rochas revelaram um mineral recém-descoberto, a coesita, uma forma de quartzo resultante de altas pressões que nenhum vulcão é capaz de produzir. Nesta amostra microscópica estava codificada a história de uma violenta devastação provocada por um asteroide de 30 metros movendo-se tão rapidamente que a atmosfera não conseguiu detê-lo. Gene Shoemaker havia encontrado a impressão digital do impacto. Era a primeira prova conclusiva de uma cratera de impacto na Terra. Uma afronta a séculos de convicção científica, um desafio até para os dedicados alunos do professor.
A doutora Susan Kiefer estudou com Gene na faculdade. One day, Gene said, "I'm going to show you what an impact is." So he grabbed a fairly large rifle, and we... This is my favorite rifle. I don't want to see this rifle again after what happened that day. Recognize this, sir? And then Gene told me to shoot the rock, which I did. What happened is it just The rifle came back and hit me in the nose and broke my glasses. And he looked at me and said, "Haven't you ever fired a gun before?" And I said, "No." It's all right. Here's Annie Oakley with her nemesis. The ideas that Gene was proposing not only made individual people uncomfortable, but at a gut level, whole schools of academic thinking. That was the battle that had to be fought against. And he, I feel, really did that almost single-handedly. That's a nice looking crater. A lição de Sue era simples, mas revolucionária. Um objeto relativamente pequeno viajando a uma grande velocidade, com um impacto criaria um enorme buraco e, ao mesmo tempo, desintegraria quase totalmente. Os mistérios de Tunguska e da cratera do meteoro estavam resolvidos. It came from over there, from that direction. We look up in the sky and we see a brilliant fireball that's being made by the asteroid or meteorite as it's coming in, and it gets brighter and brighter and brighter. A explicação de Gene para a cratera do meteoro foi polêmica, mas o motivo para ele começar a estudar crateras parecia bem louco. Quando ele estava com 20 anos, mais de uma década antes do programa espacial, Gene já achava que o homem chegaria à Lua. And why would you go to the moon? To study the moon. And who do you send to study the moon? You send a geologist, right? I was going to do whatever I could do to stand at the head of the line when the time came to be the geologist chosen to go to the moon. Can you imagine any greater adventure? I couldn't. I thought, well, I better learn something about craters. Oh, Gene, that's great. Look at that. I'm ready. Gene revelou seu sonho apenas a uma This was pessoa. 1951. When we first met, I just thought she was the neatest gal I had ever met. That's it. Sua mulher, Caroline, viria se tornar uma cúmplice de seus sonhos e planos. What attracted me to you? What's that? I think it's your enthusiasm about things. Gets this big smile, and you know he's just full of joy and enthusiasm for what he's talking about. Gene has a way of getting what he wants. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. No início da década de 60, parecia que Gene iria conseguir o que mais queria. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but Os because they are Estados hard. Unidos iriam para a Lua, e ele já era um perito em crateras. Havia muitos milhares delas em apenas um dos lados da Lua. Gene acreditava que elas pudessem fornecer um enorme conhecimento sobre o papel do impacto na formação da Lua e da Terra. The moon is this slate that nobody's been erasing. The record that we're seeing of bombardment, all of those craters that we see on the moon, are a record of the flux, of the hail of bullets coming by that's hitting both the Earth and the moon. If we want to see what a very fresh, big impact crater
looks like when it's first formed. You look at the moon. That guy is there. Aqueles que coordenavam o programa espacial não viam a Lua dessa forma. Eles pareciam estar em uma corrida. O que importava era chegar lá, não o que poderia ser aprendido com a viagem. There's no question that NASA managers, NASA engineers, and indeed the astronauts themselves were not particularly interested in doing science in space. That was not their mission. They had signed up to beat the Russians to the moon. And the farthest thing from anybody's mind was actually doing some science and collecting some samples. But nevertheless, even though he was considered probably a weirdo by some in the engineering community, Gene did not give up in trying to push this idea that doing geology on the moon was important. Mas geologia na Lua era uma ideia difícil de vender. Poucos cientistas acreditavam que Gene estava certo sobre o efeito do impacto na Terra, muito menos na Lua. Muitos acreditavam que as crateras lunares também eram antigos vulcões. Antes que Gene pudesse embarcar no foguete, ele fez uma viagem em um veículo mais modesto. Os Shoemakers foram passar férias no sul da Alemanha. Gene mal podia esperar para visitar a bacia de Ries, uma depressão com 24 quilômetros de largura, que se acreditava ser um antigo vulcão. Gene e Carolyn foram visitar a cidade medieval de Nördlingen, no centro da cratera. E lá, Gene encontrou a maior amostra geológica que já vira. A igreja de St. George, com 500 anos de idade, foi construída com pedras do local. Just looking at the rock made me stop and say, "Whoa, wait a minute, what's this?" I think I know what this is because I've seen something like that before. As paredes estavam repletas de vidros formados por rochas esmagadas e fundidas. Gene não precisava de um microscópio para saber que continham coesita. Just to go along and just admire all of this evidence for impact and the formation of a giant crater, and here it is incorporated into the cathedral, and it was just a very strange and interesting feeling, and saying, yes, we know what this is now. Ries é quase 20 vezes maior que a cratera do meteoro. It was the first big impact crater on the Earth, which we could prove was an impact crater. And that just changed the whole ballgame. Este impacto ocorreu em uma escala totalmente diferente, causado por uma rocha que mudou drasticamente a paisagem há 15 milhões de anos. De repente, gigantescas cicatrizes circulares causadas por impactos foram conhecidas em todo o globo, algumas com 320 quilômetros de largura. Now we really understood there were big craters made on the Earth, and of course that meant those big craters we saw on the Moon, which I was also pretty sure were of impact origin. Now we had a way of saying, yes, it's happened on the Earth, the proof is here, but they're also on the Moon. Gene havia finalmente conquistado a credibilidade para convencer a NASA e o governo americano a criar um programa com vistas a fazer estudos geológicos na Lua. Gene foi indicado para comandá-lo. Dr. Shoemaker, as the man in charge of the astrogeology program, what are you telling the astronauts to look for when they start exploring the Moon? Small features of the Moon that will be close by around the landing site. And of course we also want them to bring back a large number of samples. Gene levou os astronautas da Apollo para seu buraco favorito no solo para lhes ensinar geologia. This seemed to me like a natural place to train astronauts who were going to go to the Moon and look at craters. In fact, the best place in the world for it. You really get a feel of what a crater's like, and every one of them wanted to get on the Moon. So they wanted to have a good idea of what they were going to get into.
Para maior realismo, a equipe de Gene criou uma réplica de uma cratera lunar não muito distante de sua casa. Lá, ele participou do projeto e dos testes de muitos dos veículos e instrumentos usados na Lua. O sonho de juventude de Gene estava se tornando realidade. Seu objetivo como cientista e sua maior aventura em breve se realizariam. No, I'm not going to make it to the moon. Just at the critical time when I could have been standing at the head of the line to go to the moon, my adrenal cortex, my adrenal glands, stopped functioning, and I knew that would just knock me out of the running medically. When you had that idea in your head for 15 years, it doesn't go away right away. Gene permaneceu no programa lunar como dos cientistas-chefes. Seu sonho, geologia na Lua, realizou-se através de outro. Seu amigo e protegido Dr. Jack Smith estava a bordo da Apollo 17. Gene viu suas teorias sobre os efeitos dos impactos na Lua serem confirmadas ao vivo pela TV. Every rock you looked at, you pick up a rock or look at a large boulder and there's a little pit there that's caused by a micrometeor impact. It became clear that the dominant geological process on the moon was meteor and cometary impact. If I go down there, that thing's about 15 feet deep. I was immensely pleased and proud of Jack, but of course I was wistful too. Okay. I couldn't help feeling that there, but for that failed adrenal gland, go I. We're getting in your bag here. Got it? I used to have dreams that I got there, I got to the moon. I was there doing geology. Even after, for a long time. I had to go do other things. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Seus pés nunca deixariam o solo, mas Gene pretendia traçar seu próprio caminho para o espaço. Ele encontrara marcas de impacto que aconteceram no passado distante. Agora, ele seria um dos primeiros a descobrir se haviam bólidos no espaço que poderiam atingir a Terra no futuro. Era um esforço solitário e pouco reconhecido, e envolvia longas viagens noturnas para um observatório longe de casa. Mas Gene encontrou uma nova colaboradora e companheira de viagens, uma dona de casa que também decidira se tornar astrônoma. Para Gene, era a passagem de um grande desapontamento para novos sonhos e aventuras. I had some real misgivings because I thought, this means that I'm going to go to Palomar and I'll have to stay awake all night long and observe, because I'd never stayed awake all night in my life. It was kind of a surprise to me to discover that I really loved the observing. I could, if I was very busy,
stay awake all night. Nas primeiras horas da manhã, os Shoemakers seguiam para a montanha Palomar, local do mais poderoso telescópio do mundo na época. O Hale, de 200 polegadas, era o templo da astronomia espacial. Era chamado de Big Eye e não fora projetado para observar asteroides. Na verdade, antes de Gene, ninguém aqui ou em qualquer outro lugar havia sistematicamente procurado asteroides que pudessem se chocar com a Terra. Um pouco abaixo do Big Eye ficava um pequeno telescópio que quase não era utilizado. O Little Eye era exatamente o que Gene precisava. This is kind of suited to our style and level of effort. We call it our mom and pop operation, and that's basically the way we've done it. It turned out to be a perfect instrument for our purposes. Comparado com o gigante no alto da colina, o Little Eye não via muito longe, mas tinha uma visão ampla. Era ideal para patrulhar o sistema solar próximo, procurando meteoros perdidos. A maioria dos astrônomos viam o sistema solar como um arranjo harmonioso de planetas orbitando o Sol. Eles não davam atenção para centenas de milhares de asteroides, pedaços de ferro e rocha, sobras da formação de grandes planetas. A maioria orbita inocentemente entre Marte e Júpiter, no cinturão dos asteroides. Mas se um asteroide saísse de sua órbita normal para uma que atravessasse o caminho da Terra, ele passaria a representar o perigo. A maioria dos cientistas acreditava que asteroides nunca cruzariam o caminho da Terra. Será que os Shoemakers procuravam algo que nem existia? A resposta não seria fácil. Asteroides são tão pequenos em filme que Caroline tinha que procurá-los com um microscópio. Mesmo assim, eles eram quase invisíveis em meio às estrelas. Mas lentamente, eles emergiam da escuridão. Minúsculos borrões. Por estarem muito mais próximos da Terra que as estrelas, eles parecem riscar o céu. Em 1989, outros astrônomos, usando um radar gigante, captaram o primeiro sinal de um asteroide próximo. Esta enorme rocha tinha quase 2 quilômetros de extensão. Outras imagens de radar mostraram asteroides ainda mais ameaçadores, montanhas atravessando o espaço. Tutares, uma rocha gigante, cruza regularmente o caminho da Terra a 110 mil quilômetros por hora. 951 Gaspar, o primeiro dos 2 únicos asteroides fotografados até agora, tem o tamanho da ilha de Manhattan. O 243 Ida é mais de 2 vezes maior. Como Gaspar, não cruza o caminho da Terra. Mas se cruzasse, poderia abrir um buraco com o tamanho do estado do Texas. Gene não chegou à Lua, mas ao lado de Caroline captou vários corpos celestes novos. Os dois descobriram centenas de asteroides e dezenas de cometas e ajudaram a transformar o mapa do céu. O sistema solar nunca mais pareceria estável e previsível. A harmonia dos planetas se transformou em uma dissonância ameaçadora. What we've been able to show, using this good old telescope right here, and by concentrating on surveying a near region around the Earth, we've been able to show that the Earth revolves around the Sun in its own swarm of asteroids. These things will hit the Earth in the future. They have hit the Earth in the past. These are the Earth-crossing asteroids. Na década de 80, surgiram novas evidências da terrível ameaça dos impactos para a vida na Terra. Na península de Yucatán, no México,
Há uma cratera de 300 quilômetros de largura, criada por um impacto de 100 milhões de megatons. Ele ocorreu há 65 milhões de anos, quando 2/3 de todos os seres vivos, incluindo os dinossauros, desapareceram da superfície do planeta. Em 22 de março de 1989, um asteroide esteve a 6 horas de chocar-se com a Terra, mas só foi detectado muito mais tarde. Outros asteroides chegaram ainda mais perto. Um deles teria atingido a Terra se passasse 4 horas antes. I don't think that people took the notion of the hazard of impact seriously in the early days of our work here. First of all, it took a while for the news to get out. A notícia que mudaria tudo teve início na noite de 23 de março de 1993. O Shoemaker e um colaborador, David Levy, decidiram tirar algumas fotos do céu, apesar das nuvens persistentes. Não era uma boa noite para observações, muito menos para descobertas históricas. 5, 4, 3, 2, 1. Open. I'm on. Okay, you're on. I could hardly see the star I was supposed to be following because Jupiter was so close that the glare of the big planet was swamping the eyepiece. Okay. All right. Plus 37.59. Okay. I started to examine the film, looking at all the things that I knew would be there, the ghost image of Jupiter and the spikes that we see on the films when we've got a very bright star or a bright planet. And then I started to go by something, and I thought, that's a galaxy? No, that's not a galaxy. And here was this most unusual looking object, and I thought, it looks like a comet. It looked like a comet, all right, except it was a comet that was stretched out. Our films don't have enough resolution to really see what the details are, because we're covering a big area of the sky, and so the comet's actually quite tiny. A equipe ligou para um amigo, o astrônomo Jim Scott, que estava com um telescópio mais potente e pediu a ele que checasse a descoberta. Ele prometeu ligar assim que seu telescópio estivesse posicionado. Well, by now it's about 2 hours that has gone by. And then I decided the time had come. Jim had had enough time to take a look, and I called Jim Scotty, and he answered the phone in a voice that I had never heard before. And I said, Jim, are you okay? And he says, yes. David, the sound you heard is me trying to pick my jaw off the floor. And I said, do we have a comet? And he said, boy, do you have a comet. And he started describing what he saw. And I was repeating everything to the two of you. And every sentence, it had these 5 tails, at least 5 discrete nuclei, but he said, I think there's more. And meantime, that music, we had just had Beethoven's First Symphony that was playing in our room, just happened to be on. And the 4th movement started, and it starts with this very slow little introduction. As Jim said, boy, do you have a comet? Then the symphony went into its full motion. And then right at that point, Jim says, boy, do you have a comet? O cometa, basicamente um asteroide com uma longa cauda de poeira e gás, havia se partido em vários pedaços devido à gravidade de Júpiter. Of course, the big kicker, the big news that it was going to hit Jupiter didn't arrive until about 6 weeks later. Here is this man looking at a computer screen, and it's saying
your comet with your name on it is going to collide with Jupiter in 14 months. And Gene was sitting there and he was looking at it and he was shaking his head and he said, I don't believe it. I'm going to see an impact in my lifetime. I just don't believe this. Now the question is, what was going to happen? Were we going to have a big show, or was it going to be something that no one could see? Mesmo com o Shoemaker-Levy 9 se aproximando de Júpiter, alguns cientistas não acreditavam em um impacto. Muitos astrônomos achavam que o planeta engoliria o cometa em sua superfície vaporosa. Em 16 de julho de 1994, quando o principal fragmento do cometa estava prestes a cruzar o caminho de Júpiter, cientistas e jornalistas se reuniram no centro de operações do telescópio espacial Hubble. Gene encontrou uma sala vazia para receber notícias dos telescópios baseados na Terra. How soon will Brian be releasing them? Não haveria dados confiáveis até que a equipe do Hubble descarregasse as primeiras imagens de Júpiter. And they did in fact detect the plume. No auditório, Gene tinha poucas informações, além das fornecidas para a imprensa. O minúsculo ponto em Júpiter era, na verdade, uma enorme chama com metade do tamanho da Terra. I'd like to introduce Dr. Heidi Hamill. We just downloaded the first 2 orbits, which I have a raw laser printer output. This is as raw as it gets. We can actually see the impact site itself. And I'll remind you, this is for A, the first one, not the brightest one. So we're going to have a really exciting week. I think we're very, very privileged tonight to see an event that's not once in a lifetime. It's once in a millennium. Esta era a prova que Gene há muito esperava. E ela chegou com uma explosão de 1 milhão de megatons. Poucos cientistas viram suas ideias serem demonstradas numa escala tão magnífica. That was one great moment in our lives. That it vindicated what Gene had been trying to tell everybody all these years, and that the SL9 impacts spelled it out in black and white. That Gene, you got it right. Ao longo da semana seguinte, 20 partes separadas do cometa causaram danos espetaculares em Júpiter. If anyone had any lingering doubts that collisions take place and that they can have frightening consequences, watching those events on Jupiter convinced us. Actually finally see an impact on a planet was crossing a threshold. That event finally convinced most of my geological colleagues that yes, there really are large impacts, not just on Jupiter, but on the Earth as well. Could you imagine what SL9 would have looked like in its 21 pieces if they had been near the Earth? Had any one of the fragments of SL9 hit the Earth, one of the bigger fragments, we probably would have had a dark cloud covering the whole Earth in the time of an order of an hour and a half. And we saw that the clouds on Jupiter lasted
for months, this fairly dark cloud. But what about even before the cloud? What about the rising temperatures with the infalling material? What about before that? If people knew that a fragment was going to hit the Earth, I wonder about the mass hysteria that could have resulted. Where would you go? People would say, where can we hide? What can we do? You would feel as though you were in an oven turned on to broil. An enormous hole has been gouged in the earth, and then finally the sky will just turn black. Absolutely, completely black. Everywhere, all over the world. Impacts today are a risk. They're a hazard. They're something we need to protect ourselves against. If we don't learn how to protect ourselves against impacts, then on the long term, we are likely to be wiped out by impacts. If it happened to the dinosaurs, it could happen to us. Após o Shoemaker LV-9, cientistas e peritos em armamentos da Rússia e dos Estados Unidos se reuniram no Laboratório Nacional Lawrence Livermore. O assunto foi o fim do mundo. Asteroides suficientemente grandes para matar um quarto da população mundial colidem com a Terra 2 vezes a cada 1 milhão de anos. Corpos menores capazes de destruir uma grande cidade poderiam colidir uma vez a cada 2 ou 3 séculos. One thing that makes the comet and asteroid impact hazard so important relative to other hazards is that it is the one hazard that is capable of killing billions of people, of putting at risk our entire civilization. We could have any number of storms or earthquakes or volcanoes, and they can do terrible damage locally, but they do not put the entire planet at risk the way an impact does. Mas o impacto é o único desastre natural que podemos evitar. Muitos dos reunidos em Lawrence Livermore eram veteranos da Guerra Fria e já sabiam algo sobre como combater um ataque vindo do céu. Blow off some material, you get a reaction in this perpendicular direction, which here I've shown as being perpendicular to the closing velocity. Se no futuro um asteroide ou cometa for detectado se aproximando da Terra, podemos lançar mão do mais poderoso foguete de longo alcance do mundo, o russo Energia. Equipado com uma precisa ogiva americana, o foguete pode ser detonado próximo à superfície do asteroide, tirando-o da órbita da Terra. Mas antes de se lançar um míssil, é preciso saber para onde apontá-lo. Apenas uma fração dos asteroides que cruzam o caminho da Terra foi localizada. Este pode ter sido o maior descuido da história humana.
I can tell you with confidence that for the 10% of the big ones that have been discovered, there is no danger. But I can tell you nothing about the 90% that we have not yet discovered. So, yes, we understand the general nature of the risk, but we have not yet taken any real concrete efforts to protect ourselves or even to look and see if there's anything headed our way. Outros telescópios se uniram à busca. Até a Força Aérea Americana contribuiu com sua tecnologia e experiência. A caçada por asteroides cresceu em importância. Entretanto, a equipe mais experiente no ramo está liderando o esforço em um minúsculo telescópio novo em seu quintal. Both Carolyn and I, we're eyeball scientists. We like to look at the sky. It's kind of an old-fashioned brand of science, eyeball science, eyeball observations. But there's still a window there for the eyeball scientist who's got the right idea to go and make wonderful discoveries. Ginny e Caroline Shoemaker sabem muito bem. É a história de suas vidas. Agora, eles esperam, como todos nós, a próxima mensagem das estrelas. A questão não é se, mas quando.